hoje nós vamos ter um programa especial. Eu volto a conversar com o Edvard Luz, ele é antropólogo, e nós vamos continuar falando sobre os desdobramentos do marco temporal. Às vezes as pessoas podem até questionar por que você está falando do marco temporal, sendo que a tributação, a reforma tributária está fervilhando lá no Congresso. Nós vamos falar da reforma tributária, nós vamos falar sobre essa questão da carne que está sendo também aflorada, aquele imposto que vai chegar no prato do brasileiro, tá? Muito mais próximo do que vocês pensaram, que às vezes as pessoas achavam que o governo estava mexendo só com as grandes tributações e tudo. Não. Está mexendo com o PF, sabe? Aquele que a gente para na beira da estrada e come, que é uma delícia: arroz, feijão, carne, um ovo, 2 rodelas de tomate, uma folha de alface. Ele vai ficar mais caro por causa do imposto. É bom que você saiba disso. Porque aí vem, né, que toda a alimentação vai ficar protegida, que o pobre vai ficar livre. Bom, pobre lá na campanha era para comer picanha. Agora é pé de frango e pescoço. Não, gente, eu confesso, eu comi muito pé de frango. O pescoço meu pai livrava, deixava as coxas para nós. Ele comia o pescoço. Porque a gente tinha o frango lá no quintal, lá na roça, não era fazenda, era lá na roça. Então, naquela pobreza era o que a gente tinha, porque a gente criava no quintal. Hoje, sinceramente, não é por escolha, eu não vou lá comer pé de frango, não. Não é que eu estou descartando o pé de frango. Ah, o molho dele é gostoso, mas aí eu deixo ele só para engrossar o molho. Aí a gente vai comer um bifinho agora. O bife vai ficar mais caro também, porque quer que a gente volta para o pé de frango. Sabe? São mais políticas que nós temos que começar a cobrar. Nós temos que nos posicionar, não podemos ficar deixando a coisa aí passando, não. Porque está prestigiando a agricultura familiar. O que é chamado de agricultura familiar? Quem é pequeno ou grande produtor rural? Porque isso aí são conceitos que precisam ser modernizados. Não querem modernizar tanta coisa? Porque agricultura familiar, nós temos grandes empreendimentos que são feitos através da agricultura, de uma agricultura familiar, de uma agroindústria familiar. Porque a família toda está ali trabalhando, cresceu e foi inserindo cada vez mais os familiares com todas as suas especializações. Aí, ou quer falar que a agricultura familiar é aquela agricultura arcaica. Não, nós também não podemos aceitar que a agricultura familiar tenha que ser aquela que vai com enxada, com rastelinho, tá? Que essa aí não vai te levar a sair da miséria nunca. Não, mas é essa aí que vai ser prestigiada. Então nós vamos pegar um outro tipo de assistência, porque daí precisa ali de uma extensão e assistência para esse produtor. Pequeno e grande. Nós temos um lá que dentro de uma chácara é um grande produtor. Ele produz o ano inteiro, o mês inteiro, com eficiência. E o outro, que de repente em 1000 hectares, ele não tem eficiência. Então ele não é grande produtor, ele é proprietário de uma extensão maior. E aí o grande vai ser onde? Porque em Goiás tem um padrão. Tanto é que a gente tem aqueles módulos fiscais alterados, porque você chega no Mato Grosso, os módulos fiscais são diferentes. E aí? Então tudo isso precisa ser colocado em prática, tá? E arroz, feijão, ele não vem desse agricultor que o governo federal quer dizer que vem, tá? A carne, não, de lá vem outros produtos. Mas o arroz tem que entrar lá, porque às vezes são tecnologias necessárias. O feijão exige uma tecnologia que não é qualquer um que planta. Então não é assim para fazer a comercialização. Mas hoje nós vamos tratar mesmo do marco temporal. O Edvard Luz já está nos aguardando. Edvard, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os nossos demais web espectadores aqui do programa Sucesso no Campo. É sempre uma satisfação estar contigo, né? Poder conversar sobre esse tema tão importante que é o marco temporal, que infelizmente acaba soterrado, né, por tantos problemas, como você aí bem lembrou, e não merece a atenção da mesma forma, com a mesma intensidade
que deveria ter. O problema do marco temporal é que ele parece um câncer silencioso. As reivindicações indígenas não chamam tanta atenção como, por exemplo, uma invasão do MST, mas as suas consequências são muito mais deletérias e prolongadas ao longo dos anos, né, ao longo de décadas, e por isso mesmo merecem uma atenção. Só que a gente quase nunca encontra uma brecha. Dentro de tantos problemas, é difícil encontrar uma brecha para falar sobre o marco temporal, de modo que eu agradeço a sua oportunidade aqui novamente sobre esse tema. Então, aí a gente vai falar, por que nós estamos falando do marco temporal ainda, se esse assunto já foi falado e de repente ele não pode ser esquecido? Ótima pergunta, Fabélia. Primeiro, estamos falando porque o assunto de fato foi falado, mas o pessoal não entende por que ele continua, né? Mas isso já não foi julgado pelo STF, o marco temporal já não foi considerado inconstitucional pelo STF. Aí a resposta é simples. A tese do marco temporal. A tese do marco temporal foi considerada inconstitucional ou ilegal há um tempo atrás. Por quê? Porque, de fato, veja o que acontece, que interessante. A tese do marco temporal surge durante o julgamento da PET 3388, que era um julgamento da Raposa Serra do Sol. Julgamento esse que era uma reivindicação territorial indígena lá em Roraima, uma enorme terra indígena chamada Raposa Serra do Sol. Os senadores ingressaram no STF. Toda vez que um senador ingressa no STF, essa ação dele chama-se PET, de petição. Durante o julgamento, perceberam, né, fizeram uma análise, perceberam que algumas aldeias eram mais antigas, eram da década de 70, década de 80, mas outras aqui embaixo eram novas e recentes, eram de algo assim de 95, 99, até de 2000 tinha aldeias ali embaixo. E eles perceberam que houve uma movimentação geopolítica para legitimar uma reivindicação ainda maior. É por isso que durante o julgamento, ali em 2009, terminou em 2009, mas o acórdão veio em 2012, 2013, o acórdão desse julgamento, houve a percepção e o estabelecimento de 19 prerrogativas constitucionais para a demarcação de terras indígenas. E também uma observação. A observação é a data de 5 de outubro de 1978 como uma espécie de marco temporal constitucional. Nesse julgamento, o então ministro Marco Aurélio, se eu não me engano foi o Marco Aurélio de Mello, falava que é como se tivesse sido tirado uma foto de satélite, tá? Uma foto de satélite naquele dia da Constituição, e ali era o marco pelo qual seriam julgadas as reivindicações territoriais indígenas. Só que essa fala dele, essa ideia, permaneceu no plano jurídico durante anos, sem ter uma lei que legitimasse essa fala dele. Uma tese, quando ele fala a tese do marco temporal, porque ela surgiu no plano do jurídico, do judiciário brasileiro, é uma ideia de um dos maiores ministros, né, que percebeu, na verdade é uma constatação de um dos ministros que percebeu a necessidade de um marco temporal. Essa tese não encontrou respaldo na atual configuração do STF. Teve 2 votos favoráveis, o voto do ministro André Mendonça, um ótimo voto que eu recomendo a leitura, e ouçam também o que diz o ministro André Mendonça, e o ministro Caio Nunes Marques, que são mais sensíveis à necessidade dessa tese. Contudo, a tese foi derrubada, a tese jurídica foi derrubada, mas a legislação foi aprovada 2 semanas depois. A Lei 14.701 foi aprovada em outubro de 2023, ou seja, o parlamento finalmente entendeu que era necessário agir, aprovou uma lei, Lei 14.701, foi aprovada em 23 de outubro. A lei tem um nome certo para isso, ela foi vetada pelo Lula em novembro, e os vetos do Lula foram derrubados em dezembro, de modo que a lei foi promulgada, continua vigente, e aí está vigorando para todos. Então temos duas coisas, e não é só isso, temos 2 coisas para acontecer que eu quero conversar contigo, Fabélia, quero que você também esclareça para os nossos web espectadores. Temos aí um que a gente chama de uma comissão de conciliação, criada pelo Gilmar Mendes, nós vamos falar sobre essa comissão de conciliação, e outro fato importantíssimo, que a gente pode deixar por último, que é o início da tramitação da PEC 48. A PEC 48, nós vamos falar sobre ela mais para o final, porque começou hoje a tramitar no Senado da República uma PEC, um projeto de emenda à Constituição de autoria conjunta de 27 senadores, estabelecendo, né, e reforçando não só o que diz a lei, mas reforçando como emenda constitucional
a ideia do marco temporal. E é sobre tudo isso que a gente tem que falar, então vou deixar para você organizar essa bagunça aí. Vamos lá, por onde você quer começar? O que você acha que é mais importante esclarecer para o nosso telespectador? Bom, vamos começar falando o que está acontecendo hoje, porque tem movimentos indígenas aí, de indigenistas, contra o marco temporal. Aí, de repente, piram o cabeção, né? Exato. Porque esse marco temporal é para dar áreas para os índios, vamos dizer assim, e de repente os índios vêm e dizem, basta, eu não estou querendo isso. O pessoal tem essa impressão que o marco temporal é para dar área para índios. Muitos não entendem o que é um marco temporal. O marco temporal é um marco regulatório. É uma ideia de normatizar. A intenção dele é de normatizar o processo de regulamentação, de demarcação de terras indígenas. O Brasil ainda não conseguiu finalizar o processo de demarcação de terras indígenas. Muitas pessoas acham que o marco temporal foi feito ou é feito para impedir completamente a demarcação de terras indígenas. Não é isso. O marco temporal não é uma medida anti-indígena. Tampouco é para dar área para os indígenas. Tampouco é para dizer, não. É um marco regulatório, é uma ideia de normatizar. Os índios não gostam do marco temporal, o movimento indigenista é contrário ao marco temporal, porque entende que essa medida vai inibir, proibir, né, e vai enfraquecer as reivindicações territoriais indígenas feitas depois de 88. Um exemplo claro, Brasília, né, nossa capital federal, tem uma reivindicação territorial indígena chamada a Terra do Setor Noroeste, que é feita a partir de uma reivindicação posterior, né, feita a partir de, processos posteriores, né? Os índios chegaram depois e começaram a reivindicar aquela área muito depois da Constituição, como é também o caso em tantas outras cidades. Eu posso citar aqui de cabeça, que eu me lembro, Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná. Os índios começaram a invadir a partir de 2003, Santarém do Pará e outras cidades, Belém, Manaus está sendo reivindicada como terra indígena. Temos agora, lá em Porto Alegre, uma reivindicação guarani feita a partir de uma invasão de 2021. Os índios guaranis, uma família guarani, invadiu uma área que é uma área pública, uma floresta pública, um parque público, em 2021, durante a pandemia. Não tinha ninguém para cuidar, eles invadiram e estão reivindicando a área agora, tem 2 anos, 3 anos atrás, como se fosse tradicionalmente ocupada, e ocupada como uma ocupação permanente, como pede o texto constitucional. Ou seja, o marco temporal está tentando dizer para o movimento indígena e para o Brasil, não vale invadir uma área em 2015, 2020 e 2021 e dizer que ela é uma área tradicionalmente ocupada. Não vale reivindicar Ipanema, Copacabana, não vale reivindicar o Vale do Anhangabaú, porque lá já houvera algum dia no passado, uma aldeia indígena, como nós sabemos que existia. Por exemplo, Vale do Anhangabaú, ali onde hoje é o Parque do Relógio, o Pátio do Colégio, o Vale do Anhangabaú. Lá nós temos uma sede importantíssima, tem monumentos regionais ali, incluindo também, evidentemente, um relógio que tem importante na região. Só que a parte nós não podemos, o Brasil não pode aceitar demarcações em nome de um passado, em nome do que for ocupado no passado. Não é isso que diz o texto constitucional, não é isso que diz a Constituição. O que diz a Constituição é ocupação tradicional permanente. Isso quer dizer, se em 88 algum grupo indígena vinha ocupando aquela área, desde a década de 70, desde a década de 60, ou desde 1930, ou mesmo desde 1975, essa ocupação pode ser considerada tradicional. Se a área foi invadida a partir de 88, 90, 92, 95, 2003, 2015, essa ocupação não é tradicional, é permanente, é recente, é de agora. É disso que trata o marco temporal. E é por isso que o movimento indigenista está hoje se manifestando, está hoje aí apavorado, tentando, de alguma forma, conseguir essas áreas no grito, conseguir demarcações no grito. Então, hoje, nós já tivemos aí informações, é importante dizer para o seu telespectador, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil,
ordenaram que ao longo dessa semana manifestações fossem iniciadas em todo o Brasil, manifestações fossem começadas Brasil afora contra o marco temporal. Essas manifestações estão sendo protocoladas, estão sendo iniciadas em cidades como Palhoça, Santa Catarina, Araquari, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, ou invadiram ontem em Terra Roxa e Guaíra. Ontem nós noticiamos e ficamos sabendo de 2 invasões na região ali, sobretudo em Terra Roxa, uma forte mobilização. Mato Grosso do Sul também nós já estamos tendo notícias de mobilização, Rio Grande do Sul, e é possível que nos próximos dias, a depender do que aconteça entre hoje e amanhã, a depender do que aconteça, o movimento indígena vai tocar fogo no Brasil, promete tocar fogo no Brasil, por causa de articulações que eles consideram prejudiciais à sua agenda indigenista. Tudo tem a ver com agenda, né? Infelizmente, nossos irmãos indígenas são movidos por uma agenda internacional globalista contrária ao Brasil, contrária aos interesses nacionais. Eles pagam, eles mandam, os nossos indígenas recebem o dinheiro, a PIB recebe o dinheiro e promove articulações dessa natureza Brasil afora. É assim que está acontecendo, é assim que é o Brasil, Fabélia. Só para você entender bem. E ainda lembrando, né, que nem todo indigenista significa, nem todo movimento indigenista é composto de índios. Agora, Edvardo, tem uma comissão de conciliação que foi criada pelo ministro Gilmar Mendes e que há toda uma movimentação para 5 de agosto. O que é isso? O que vai acontecer no dia 5? E que movimentação é essa? Que comissão é essa? Exato, Fabélia. É muito interessante explicar para o nosso telespectador o que está acontecendo. O fato é o seguinte: o ministro Gilmar Mendes entende que, diferente do que alguns ministros mais à esquerda do que ele, ao invés de só deixar o STF julgar logo e acabar com a Lei 14.701, o ministro Gilmar Mendes demonstrou uma postura de uma tentativa de conciliação. E vamos tentar negociar. Inclusive, em dia 23 ou 22 de abril do corrente ano, ele lançou o desafio ao Congresso, pedindo que o Congresso e o governo federal conversassem acerca do tema. Nada foi feito, nada conversaram, e eles simplesmente infelizmente ignoraram essa iniciativa, que eu julgo muito salutar por parte do ministro. O ministro, então, tomou a iniciativa, de ofício, criou uma comissão especial, que nós chamamos de Comissão Especial de Avaliação do Marco Temporal. Atribuiu 10 vagas para aqueles que são contrários ao marco temporal, 6 vagas para indígenas, 4 vagas para o governo federal. E do nosso lado, não sei por que motivos, estabeleceu só 9 vagas, né? 3 para a Câmara, 3 para o Senado e 3 vagas, 2 para os governos de estado e só 1 vaga para os municípios. Só uma pessoa poderá representar 5.515 municípios do Brasil. É pouco. Então entendemos que está meio desequilibrado. Mas o fato é, pelo menos existe uma comissão para tentar fazer alguma conciliação. Só pela reação, isso é bom, isso é mal? Bom, vai depender da perspectiva que você tem. É claro, o marco temporal é um direito nosso, o marco temporal é um princípio constitucional, está lá na Constituição. Mas a grita dos indígenas contra essa iniciativa é tão grande que a gente pode entender que tem alguma coisa errada aí. E o que nós achamos que é? Nós achamos que os indígenas estão revoltados porque a lei do marco temporal, que já está vigorando, é vigente e é válida, ela atrapalha no processo de demarcação de terras indígenas, ela atrapalha na avacalhação que os indígenas querem que seja feita, porque ela obriga a ter maior transparência no processo demarcatório. Então, como o ministro estabelece essa comissão de conciliação, né, esse comitê de avaliação do marco temporal, a avaliação da lei, agora não é da tese, mas da lei do marco temporal, e como a primeira reunião acontecerá dia 5 de agosto e vai durar até dia 18 de dezembro, essa comissão, de certo sentido, ela tem um aspecto protelatório, ou seja, ela impede o STF de acabar com a lei, pura e simplesmente, como quer o movimento indigenista. O movimento indigenista acabou de perder mais um ano, eles vieram com sede, com muita vontade de demarcar terras, porque vai fazer 4 anos, vocês devem lembrar que o presidente Bolsonaro prometeu e cumpriu de não demarcar terras indígenas. Postura, inclusive, que não precisava ter sido dita daquela forma. Bastava o presidente Bolsonaro dizer vamos demarcar terras com princípios constitucionais, que já teria o mesmo efeito. Então, agora que a lei do marco temporal foi aprovada, dizendo exatamente isso, a gente é favorável a demarcações, desde que elas sejam
respeitando princípios democráticos, respeitando critérios técnicos e científicos e, sobretudo, respeitando o texto constitucional. Isso já está impedindo o movimento indigenista voraz por demarcações, pago como é por interesses econômicos do exterior, voraz para fazer as demarcações no território brasileiro, eles já estão impedidos. Tanto é que eles tinham 6 reivindicações territoriais para serem demarcadas desde o início do governo Lula e só 2 avançaram. Só 2. Na verdade, o ano passado 6 foram feitas, mas esse ano só 2. Dessas outras que eles queriam acrescentar, só 2 avançaram. Então, eles estão tendo a sua voracidade refreada. E essa comissão criada pelo Gilmar Mendes os desagradou profundamente. Uma parte mais radical do movimento indigenista vai começar, já falamos aqui, vai começar a se mobilizar, já está fazendo manifestações, mas é muito bem-vinda a iniciativa do Gilmar Mendes, desde que é respeitada pelo menos a proporcionalidade, né? Falta-nos pelo menos mais um nome a se falar em nome dos municípios. Nós queremos mais um representante em nome dos municípios. E mais um detalhe importante, Fabélia, só para você entender. Eu espero, sinceramente, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, respeitem o voto que foi feito pelo Congresso Nacional e indiquem para as 3 vagas de cada uma dessas casas parlamentares que defenderam a lei do marco temporal. Não faz sentido algum essas 3 vagas serem ocupadas por deputados ou senadores que forem contrários ao marco temporal. Aí não fará sentido nenhum. E nós teremos que voltar aqui, eu já deixo aqui meu pedido antecipado, se isso acontecer, Fabélia, eu venho aqui para criticar a decisão desses presidentes das casas, porque o Congresso falou, e a fala do Congresso foi no sentido de aprovar a lei do marco temporal. A lei foi aprovada. Não faz sentido agora, portanto, colocar representantes lá dentro, indigenistas, como a deputada Célia Chacriabá, que é absolutamente contrária ao marco temporal. Não faz sentido colocar o senador Contarato, que é um dos que odeia o marco temporal, odeia o agronegócio, para atacar o marco temporal. Então, não, vamos aguardar que essas vagas sejam ocupadas por senadores e deputados que representam a ideia do povo brasileiro acerca do marco temporal constitucional. Vamos lá. E 2 minutos para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a PEC 48, que já está lá no Senado sendo capitaneada, já tem 27 senadores tentando fazer esse trabalho. O que isso aí, que diferença vai fazer? A diferença é simples. Uma lei como é a 14.701, a lei do marco temporal, pode ser julgada inconstitucional pelo STF. E corre-se o risco, não fosse essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, que até o final do ano vai fazer essa comissão, ela correria o risco de ser julgada inconstitucional e poderia cair. Uma emenda à Constituição não pode ser julgada inconstitucional. Os juízes julgam conforme a Constituição, mas não mudam a alteração, não mudam a Constituição. Quem tem a prerrogativa de mudar a Constituição é o Congresso Nacional. E é isso que vai acontecer com a PEC 48. Como foi bem colocado, 27 senadores aderiram, 26 senadores aderiram à proposta do senador Hiram, que é um senador de Roraima, e que propôs a PEC 48 a partir no final do ano passado, sabendo que a lei poderia ser derrubada pelo STF, que é isso que pode acontecer agora. Inclusive, o movimento indigenista quer tirar a relatoria da avaliação, ou seja, a relatoria dessa lei 14.701, a avaliação querem tirar da mão do senador Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, para colocá-la sobre o ministro Edson Fachin, que eles sabem que é tão militantes quanto eles, quanto o movimento indigenista. Graças a uma espécie de percepção do Senado, o senador Esperidião Amin hoje já leu, ou está lendo agora, nesse momento, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório que ele fez da PEC 48, um relatório favorável à aprovação do marco temporal, favorável. A PEC praticamente faz a mesma coisa que a lei endossa a lei 14.701, mas vai tornar com peso constitucional. Isso é muito bom para o nosso produtor rural, muito bom para os nossos produtores e proprietários rurais. Por quê? Porque terão segurança jurídica. Segurança jurídica. Para acabar, para usar bem o nosso tempo aqui, você que é produtor rural, você que é proprietário, escreva para o seu deputado, escreva para o seu senador, endossando a PEC 48, uma iniciativa importantíssima do nosso Senado, nasce no Senado, mas virá para a Câmara. Defendam a PEC 48 com unhas, garras e dentes, porque é isso que nós precisamos fazer nos próximos meses, dias, semanas e anos. Não sabemos, espero que não demore tanto tempo, mas nos próximos dias, semanas, com certeza. É isso aí, Fabélia. Edvardo, muito obrigada pela sua participação, os esclarecimentos, está mais uma vez, e a gente vai continuar acompanhando tudo isso, e obrigada pelas informações passadas aqui. Satisfação enorme, muito bom estar contigo, seguimos em frente. Até mais. Obrigado pelo recado.